Olá, o pessoal está se conectando. Opa! Conectados. Oi, Walter, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, como tá? Tô bem, boa noite. Boa noite. Obrigado aí pelo convite para estar aqui nessa tua live aí tão especial. Obrigada a você. A gente está fazendo esse repeteco, na verdade, de um tema super bacana. Obrigada por ter aceito Verdade. aqui de novo. O pessoal adorou, o pessoal deve estar chegando aí já já. E Legal. aí a nossa querida Karina, Oi, Evandro, Karina. Bem-vinda, bem-vinda. Evandro. muito legal. Walter, vamos lá. A gente hoje vai fazer uma live mais enxuta, meia hora, e Ótimo. com certeza bem assertiva. Eu vou te apresentar Walter Bahia Filho, acertei? Certíssimo. Tô aqui, ó, com o teu mini CV, vou até dar uma olhadinha. Oi, Vanessa, boa noite. Ele é especialista, gente. Ele é um grande profissional de muito conteúdo, com muita qualidade. Eu tive, assim, ele é um consultor, inclusive parceiro nosso, uma pessoa de muito, muito conteúdo e vai trazer aí a experiência dele. E autor desse livro fantástico. É especialista em psicologia positiva, neurociência da aprendizagem e comunicação empresarial. É formado em recursos humanos, ator profissional. Olha que curioso, ele é ator profissional há mais de 23 anos e autor do livro Conhecimento Líquido, publicado em 2020. Então, mais uma vez, obrigada, Walter. E a gente vai para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. Opa, vamos lá. Vamos lá. Como é que você acha que as empresas hoje podem encarar esse ritmo acelerado das mudanças que a gente está vivendo, na tua visão? Pois é, Xana, essa é uma questão que muitas empresas de pequeno, médio, grande porte trazem, né? Como encarar uma mudança tão veloz e tão intensa como a gente está tendo agora em 2021, né? E eu diria que o caminho, né, é, de fato, desenvolver um ambiente de aprendizado contínuo e de protagonismo, né? Eu Sim. acho que o aprendizado contínuo é o caminho para a gente lidar com tanta imprevisibilidade, com tantas incertezas, né? É fortalecer o seu time de colaboradores, a começar pela liderança, né? E a atitude protagonista, ou seja, cada um, mais do que nunca, assumir as rédeas do seu progresso, do seu desenvolvimento, né? É crucial. Eu acho que esses dois pontos aí são fundamentais num ambiente tão incerto, né, como a gente tem nesse momento, mais do que nunca. Sim. E você sabe que hoje mesmo, estava aqui pensando agora, eu tive uma reunião com uma grande empresa que a gente estava falando, eles estavam falando sobre isso. Shana, esse ano a gente quer uma cultura de aprendizagem, onde as pessoas Claro, busquem o conhecimento. Então, pessoal que está assistindo, sim, o mercado está exigindo essa competência, esse protagonismo, principalmente quando a gente fala de claro. muita mudança, Walter. Mundo VUCA, mundo BANI, que agora é a tendência, essa Sim. questão do BANI. E então, pensando nessa questão da velocidade, quais são as competências, habilidades que você acha Uhum. fundamentais para esse momento? Opa, boa, boa, Xana. Segundo o Fórum Econômico Mundial, né, as principais habilidades do profissional, tanto do presente quanto do futuro, né, entre outras, são a criatividade, é fundamental se desenvolver a criatividade, a inteligência emocional, né, e o pensamento crítico. Eu posso Aham. elencar essas três dentre as principais que o Fórum Econômico Mundial, né, que acontece todos os anos em Davos, enfim, Sim, sim. identificou como as principais habilidades. E sem dúvida, né, porque são habilidades essencialmente humanas, né? A máquina, ela não tem pensamento crítico, né? Por melhor que ela seja, ela nos ajuda, né? É a nossa Claro. inteligência expandida, né? Através, seja da realidade aumentada, seja da realidade virtual, né? Do machine learning, ok. Só que
pensamento crítico. Inteligência emocional depende do fator humano, né? E vale lembrar algo que é familiar, eu acho, de quase todas as pessoas, mas é sempre bom a gente reforçar que por trás da tecnologia tem uma pessoa. As empresas são feitas por pessoas. Então, quanto mais... É até curioso quando a gente fala isso, porque outro dia me perguntaram assim, mas Walter, a gente tem que lembrar de humanizar as empresas. As empresas não são feitas por pessoas? Claro, as empresas são feitas por pessoas, só que nós, né, como filhos, digamos assim, do Fordismo, que é um modelo tão voltado para a produtividade em série, para entrega, né, muitas vezes deixa de lado ou esquece que o que vai conectar as pessoas é um senso de propósito, de valor, o que conecta ela com aquela atividade, o que conecta aquela empresa com a sociedade, né? Então, se a gente investir nessas habilidades que são socioemocionais, certamente vai nos ajudar muito nesse cenário. Excelente. Vou fazer uma contribuição. Ô, pessoal. Oi, Hugo. Ótimo. Pessoal, quem tiver alguma pergunta específica, por favor, olha, coloquem aí que a Opa. gente vai ficar de olho. Gente, são as bem-vindas. soft skills, a espinha dorsal, ao meu ver, do Fórum Econômico Mundial, que todo ano sai, é muito bom a gente estar antenado. Quem não conhece, procura, gente. A gente pode até pode mandar um direct que a gente envia essa pesquisa. É muito importante estar antenado. Que competências são essas que são necessárias, independente da tua área de atuação e do seu nível. Se você é analista, líder, coordenador, independente do nível de liderança, inclusive. O que eu vejo, Walter, é a inteligência emocional como uma espinha dorsal das competências. E aí, assim, só para fazer um parênteses aqui na nossa conversa, como é que você vê essa questão da inteligência emocional? Sim. O que para você, o que isso impacta? Porque as pessoas fazem confusão. Ontem mesmo eu estava ministrando um webinar à noite, tem muita confusão quanto ao termo da inteligência emocional. Uhum. Eu acho bem colocado isso, Xana, porque assim, a inteligência emocional, na verdade, é um hub. Não é uma única habilidade, é um hub. Por que é um hub? Porque você vai lidar com duas dimensões estratégicas na inteligência emocional. Primeiro, domínio de natureza intrapessoal, você com você. Né? É o Xing, você e você, que você está se encontrando o tempo inteiro. Então, para isso, você precisa o quê? Investir no seu processo de autoconhecimento. Né? Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é um processo que é infinito, ele dura a sua existência aqui nesse plano físico. Né? Você está permanentemente se percebendo, descobrindo as suas emoções, né? Se transformando. Então, autoconhecimento. Depois, você precisa do autogerenciamento das suas emoções. Claro que só é possível se você, primeiramente, se dispuser, né? Se você estiver aberto ou aberta a reconhecer suas emoções. Então, vem o gerenciamento delas. Como é que você lida quando o sangue ferve? Quando você ouve aquilo que... Sabe as pessoas de pavio curto? Sim, né? Como se fala mais popularmente? Fala assim, poxa, quando eu vi, eu já falei. E aí o estrago está feito, porque palavra não volta. Né? E muitas vezes a pessoa se arrepende. O outro domínio da inteligência emocional aí já vai para a relação interpessoal. Ou seja, você com o outro. Você tem a capacidade da empatia. Né? Empatia é você entender a perspectiva do outro, sabendo que nenhum de nós somos iguais. Ninguém é igual a ninguém, é isso que nos torna todos semelhantes. Né? Ou seja, eu não sou diferente de você, eu sou diferente como você. E entre todos os habitantes do planeta. Né? Então você tem que ter o skill da empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. E para completar, mais um domínio que também é interpessoal, é você conseguir gerenciar o seu relacionamento com o outro. Né? Como é que você gerencia o relacionamento com o outro? E aí vem uma dica para os líderes. Né? Métodos de influência. Como é que você influencia o outro? É só através da persuasão, através da empatia? Porque empatia também é uma maneira de você persuadir, é uma maneira de você influenciar. Né?
ou é pelo exemplo? Quer dizer, existe aí uma gama de... Sim, o Stephen Covey disse que são mais de 30 modelos, né, sim. Eu ia falar, de métodos de influência. sim, eu ia falar que tem, dava para fazer até outra live de inteligência emocional. E Dava, algo só para dava. fechar o assunto da inteligência emocional, que a minha língua coça com esse assunto, é assim, é importante a gente ter uma percepção do outro. Nós temos baixa perceptividade em geral. Peraí, é o momento de eu Uhum, falar? Como é que o outro prefere? Quanto tempo eu tenho? Quanto hoje, com excesso de reunião que a gente tem nas empresas, o quanto eu uhum, preciso ser mais assertivo na minha comunicação? Isso também é inteligência emocional, claro, porque você está claro. regulando o seu estilo para o do outro. E aí, Sem eu dúvida. vou para uma próxima pergunta. Já vamos. Ah, a Karina já está começando aí com uma pergunta maravilhosa. Mas antes de eu ir para a pergunta Opa! da Cá, o que você acha mais importante hoje para o profissional? Ser generalista ou especialista? Que também é uma outra temática e muitas pessoas Ah, perguntam isso. boa, Xana, boa. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que, na verdade, né, essa é uma questão que inquieta muitas pessoas, né? Vamos lá. Eu acho que é fundamental que você tenha um conhecimento aprofundado em determinada área. Se você está pensando em mercado de trabalho, enfim, você tem que ser especialista em algo, ou seja, tem que ter um diferencial da Xana em relação às outras pessoas, né? Ou seja, você tem que ter uma verticalidade em uma determinada área do conhecimento. Mas é crucial, nesse mundo que a gente vive, que você tenha uma visão, que você tenha um olhar generalista. Aí você vai me perguntar, mas Walter, como assim? Aí também dialogando com a inteligência emocional, com a empatia, enfim, com as habilidades comportamentais e emocionais, né? Você precisa ampliar as pessoas que você interage, né? Não dá para a gente viver mais em bolhas. Né? Ah, eu só ando com as pessoas da psicologia positiva. Ah, eu só ando com a turma da neurociência. Não, É, eu tenho que me aprofundar nesses assuntos, claro, porque né, eu sou especialista neles, mas eu preciso dialogar com o meu amigo que é cineasta, eu preciso conversar com o meu amigo que está fazendo uma novela, preciso conversar com outras pessoas de outras áreas. Por quê? Porque isso aumenta, inclusive, a minha capacidade, digamos assim, de ser criativo, de buscar soluções inusitadas para algo que eu poderia ver de uma única perspectiva. E para completar, já que você falou de mundo VUCA, né, o mundo que a gente vive hoje, em 2021, ele é complexo. E essa complexidade, né, Xana, ela diz muito respeito que as coisas hoje elas não acontecem mais por causa e efeito. Né? Nesse cenário complexo, as coisas acontecem como resultado de uma rede de acontecimentos. Vide aí o que nós vimos com o novo coronavírus, né, que começa no mercado na China e tem consequências econômicas, sanitárias, políticas em todo o globo. Né? Então você precisa ser, respondendo a sua pergunta, especialista sim, mas com uma visão, com um guarda-chuva generalista. perfeito, concordo com você e também vejo uma questão de interdependência e visão sistêmica, além da criatividade. Até para entender, peraí, eu faço essa caixinha aqui, está interligada em quê? E a gente vê que as áreas não se comunicam dentro das empresas, que vira até um problema. Uhum. E tem tanto case aqui Sim, que sim. vou lembrando. Mas vamos lá. Vamos falar agora do seu livro. Como é que surgiu a ideia do seu Opa, livro? o livro, né? O livro surgiu em 2015, quando eu estava fazendo a especialização em neurociências da aprendizagem, eu produzi uma série de 25 artigos para o LinkedIn falando sobre o potencial da aprendizagem nas empresas, né? Através, é claro, das descobertas da neurociência. Então, eu comecei a produzir esses artigos e, simultaneamente, em todos os treinamentos que eu vinha fazendo, eu comecei a aplicar aqueles conceitos, enfim. Foi quando a esfera do conhecimento, assim, eu posso dizer que ela se completou.
porque eu tinha conhecimento teórico dos estudos, mas ao mesmo tempo eu tinha a prática, eu ia experimentando, ia testando, né? E aí o que aconteceu? Em 2018 eu reescrevi os 25 artigos pensando já no projeto Conhecimento Líquido. Convidei o Alexandre Santilli, um amigo muito querido, para fazer o prefácio para mim e pedi a ele feedback. Eu queria ouvir também uma opinião, enfim, mais próxima de alguém assim que eu confio e admiro muito, enfim. E aí o Santilli falou assim, puxa, eu achei maravilhoso. Como sugestão, eu acho que você pode apenas estruturar em 4 blocos, aí numa visão de engenheiro mesmo, né? E aí eu falei assim, Sim. puxa, perfeito, é isso aí. E para mim ficou tudo muito claro naquele momento. Então eu estruturei o livro a partir de como o cérebro aprende, depois como o cérebro aprende dentro das empresas, no ambiente de trabalho, né? Fui para a comunicação e o teatro, ou seja, a expressividade, a comunicação, a empatia, a autoexpressão, tudo isso, e finalizei com o futuro da aprendizagem, né? O que vem por aí, depois da curva. Né? Então Que surgiu dessa massa. maneira, e foi lançado no ano passado, em 2020, em plena pandemia, por sinal, Eu pela editora Alta acompanhei, muito Books. bacana. Parabéns aí por essa trajetória, essa ideia, essa Obrigado. construção. Muito bom, gente, inclusive. Vou voltar aqui na Karina. Não sei se você conseguiu ver a pergunta dela. Opa! Vou voltar aqui. Não, não, eu tô. Vou te dizer Vamos então, lá. Walter. Ela Quer quer ler a saber pergunta? Fala. como você percebe a empatia sendo praticada nas empresas neste contexto atual. Olha, nesse contexto atual, mais do que nunca, a empatia ela se dá pelo autoconhecimento e pela vulnerabilidade. O que estou dizendo isso? Quando eu vejo nas empresas que eu venho treinando durante a pandemia relatos de líderes que vêm se conectando com as equipes e muitas vezes vêm compartilhando com as equipes sentimentos de angústia, de tédio, de incerteza, às vezes de desespero, porque tem um filho pequeno em casa que está demandando atenção, mas ele precisa estar no trabalho. E na hora que ele conecta isso, que ele abre isso, que na verdade não deixa de ser um exercício de empatia, né? Porque o outro também está sentindo isso e muitas vezes tem a dificuldade ou até a insegurança de compartilhar, achando, puxa, não vai pegar bem se eu falar isso, eu tenho que ser, puxa, eu tenho que ser profissional. Não é bem assim, né? Tá Somos mudando. pessoas, o ser humano é um ser integral. Então, Karina, eu acho que a empatia ela vem sendo trabalhada nas empresas através da segurança psicológica, né? Da segurança psicológica, que justamente, assim, pergunta, o que é a segurança psicológica? É a capacidade que você tem de se conectar com o outro, né, a partir, inclusive, da sua própria vulnerabilidade, dos seus medos, que são universais a todo ser humano. Né? Agora, é preciso coragem para isso. É preciso Haja coragem para coragem. isso. É preciso, e autenticidade também. E autenticidade também, mas os Autenticidade. resultados são muito positivos. Super. Eu Sem estava até dúvida. conversando ontem com uma. Obrigada, Cá. Eu estava conversando ontem com Valeu, Cá. uma parceira do Paraná. Ela é executiva de uma empresa da área de RH. E a gente estava Uhum. trocando sobre essa questão. E hoje as empresas, o que a gente tem acompanhado, você também, a gente já trocou sobre isso, Walter, essa questão da vulnerabilidade. Com a Brené Brown, é impressionante como isso se tornou assim um boom. Que bom! Porque antigamente isso não era Que possível. As bom. pessoas tinham aquela coisa, não, no trabalho eu não posso falar como eu me sinto. E também a história, essa questão que a gente está passando desde o ano passado, com a pandemia, fez com que as pessoas também, a questão da segurança psicológica, como você falou, se tornasse Sim, pauta dentro das organizações. Isso exigiu o quê dos líderes? Exigiu esse aumento, essa escutativa, essa empatia, esse olhar mais sim. individualizado. Espera aí, quais são as necessidades das pessoas? Como é que eu vou me adaptar para o liderado? O que ele precisa? Quais são as motivações? Então, é o que a gente vê aí como tendência. Tem mais uma pergunta, Sim, só um sim. minutinho. Acho que é o Então, Charles. tá. Walter. Fala, Walter, desculpa, antes Charles, de ir.
Não, eu ia comentar em cima do que você está falando, Xana, que é hiper pertinente, né? Eu ia comentar que para que isso aconteça, é fundamental que o líder pratique exercício do seu autoconhecimento. Ou seja, reconheça também que tem medo, que tem Sim. incertezas, que tem emoções negativas, Emoção né? básica. Isso, o ser humano é um ser integral, né? A gente não é só fofinho ou alto astral. Não, tem dias que a gente está com energia mais baixa, tem dias que a gente está com medo, tem dias que a gente está mais ansioso, por aí vai. Agora, como que a gente gerencia isso? E aí a gente Aí que está o voltaria dando um desafio. loop à inteligência emocional. Exatamente, porque, gente, são emoções básicas, o medo. Claro que eu não vou ficar, eu tô com medo, tudo por qualquer medo. Mas você dizer como líder alguma vulnerabilidade, algum desafio, a tua preocupação, dizer, Claro. contar para a tua equipe alguma preocupação, gente, como é que a gente pode pensar numa solução? Eu estou preocupado com esse risco, ou eu estou preocupado com tal situação. É uma abertura, é uma transparência. Claro, você Com vai, certeza. óbvio, sempre avaliar. A pergunta é do Charles: como nós, gestores, Charles. devemos se comportar com relação às incertezas que o mercado e a política como um todo está cada dia mais incerto? Perfeito. Charles, um abraço para você. Charles fez treinamento comigo também recentemente aqui durante a Legal? pandemia, né? É uma ótima pergunta, Charles, essa sua. E eu diria para você que a primeira coisa é você reconhecer e lidar com a imprevisibilidade desse momento. Não dá para você, é como se fosse uma situação de sobrevivência. Vou dar um exemplo assim radical. Se um avião cai numa floresta e a pessoa precisa sobreviver, não dá tempo para ela pensar: puxa, se eu estivesse na minha casa fazendo uma live agora. Não, a situação é aquela, ponto. Então, se a realidade é essa nesse momento, não tem como lutar, digamos assim, para mudar essa realidade ou para negar essa realidade. Eu diria que o principal caminho nesse momento é aceitar. Ok, é imprevisível, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como vai acabar. Isso tira um peso muito grande das costas da gente ter que ter todas as respostas ou termos que ser super-heróis de uma equipe. Eu acho que vale a pena, sim, olhar as coisas como elas são, compartilhar esse sentimento com a equipe e pedir, até aí vem a humildade que é essencial, o apoio da equipe e a cumplicidade da equipe nesse momento de tanta incerteza. E, claro, fortalecer mais do que nunca um ambiente de aprendizado contínuo. Porque se não tiver o aprendizado contínuo, não tem como, aí sim, não tem como a pessoa superar, transpor, transcender esse momento de incerteza. Então, o caminho é o aprendizado. Sim, e requer muito também união, porque se você não tem a resposta e a gente não tem, e claro, no Sim, momento de crise, requer agilidade, requer sim, criatividade, requer esse respiro que você fez, que foi maravilhoso, que aí você sai da fase da negação para claro, aceitação. claro. Peraí, estamos numa situação X, crítica. O que fazer? É claro que vai dar medo, é claro que Perfeito. vai gerar estresse, porque é uma resposta do organismo, Uhum, mas depois que você sai dessa negação, você já começa a uhum, enxergar possíveis claro, soluções e cria estratégias junto com a equipe. Que aí você sim, falou da aprendizagem, que é super legal. claro. Shana, só uma coisa, as empresas, o mercado de trabalho valoriza muito como habilidade, nesse momento, mais do que nunca, a adaptabilidade, a Uhum, colaboração e a iniciativa. Você total. precisa ter iniciativa, você precisa ter um senso de colaboração, né? E a adaptabilidade de entender que você pode fazer um trabalho híbrido, você vai poder ou trabalhar exclusivamente em home, ou vai para a empresa com todos os cuidados necessários, tem que estar aberto a isso. Então, completam, né? Esses skills completam, sem dúvida.
Super. Vou só comentar aqui da Dora. Dora! Boa noite, ela está falando do Rio de Janeiro. E Oi. ela colocou assim, um gerenciamento mais humanizado, onde o líder se coloca como igual aos colaboradores em términos dos pontos menos fortes do líder, para que os colaboradores se coloquem também no lugar do líder. Eu acredito que a Dora tenha falado isso naquela hora Boa. que você comentou aí da vulnerabilidade, da empatia. Depois a Sim, Ângela sim. também falando da empatia. Obrigada, Dora, Ângela. Empatia tem Legal, sempre que legal. andar de mãos dadas com carisma, gentileza, educação. Sim, E esse sim. conjunto faz parte da sua vida. Ela está te elogiando aqui, hein? Opa, obrigado, Dora. E olha, em cima do que você falou, não tem como assim não mencionar que hoje as empresas elas têm uma estrutura menos hierarquizada na vertical e mais horizontalizada, né? As pessoas trabalham de uma maneira menos rígida, no sentido de eu sou o líder e eu tenho meus liderados e a comunicação é vertical. Não, ela é muito mais, hoje em dia, horizontal a comunicação e diagonal. Então, sem dúvida, o líder ele transita mais, assim como o colaborador tem a oportunidade também de transitar mais e exercitar a empatia, se colocando no lugar do líder, que o líder também é uma pessoa, não é Total, verdade? gente. Não queiram líderes perfeitos, esquece. E aí me lembra muito. Nem existe. Não existe, não existe. Me lembra também a questão da influência sem autoridade que a gente fala. Ou seja, qualquer Sim. que seja o seu nível, você tem a capacidade de influenciar as pessoas. E é uma habilidade que a gente pode aí desenvolver. Bom, a gente está chegando aí Sem dúvida. nos nossos 2 minutos finais. A gente vai deixar aqui um cupom para vocês, tá? Válido até domingo, não é Sim. isso, Walter? Isso. A Alta Books, ela disponibilizou para vocês que estão aqui na live um cupom especial, Eu até vou né? Aí você coloca aí Walter25. É só entrar no site da Alta Books e vocês podem adquirir o livro Conhecimento Líquido com 25% de desconto. Então foi uma gentileza da Alta Books. Obrigado, Alta Books, pelo apoio, pela parceria sempre. Super obrigada. Obrigada, Walter, a você. Minutinho final, Walter, para a gente fechar aí suas considerações finais. Poxa, eu agradeço aqui o convite, Xana. Eu acho que compartilhar conhecimento é sempre fundamental, né? Acho que a neurociência, né, porque a gente veio falar também sobre a neurociência, ela contribui muito com esse ambiente que a gente tem hoje em dia, de inúmeras maneiras, né? E de uma maneira muito simplificada, porque é o nosso cérebro que está conosco aqui há milhões de anos. Então, quanto mais a gente entender que, por exemplo, a confiança, trabalhar a confiança no ambiente de trabalho conecta as pessoas, né? Praticar a segurança psicológica conecta as pessoas. Se você me perguntar como, através de um feedback sincero, genuíno, através de alinhamento de expectativas com seus times. Então, são maneiras simples que a gente tem, mas que geram muito resultado, né? Então, quero convidar a todos, quem quiser continuar, mandar algumas perguntas, pode me mandar, privado, a gente continua aqui o papo. E mais uma vez, obrigado aqui pelo convite, é sempre um prazer gigante, você sabe que eu sou seu fã. Né? Além de parceiro seu, eu sou super fã seu, Xana. Eu sei o quanto você também é conectada com esses valores tão humanos que, na verdade, constroem as empresas. Né? Empresas de propósito, é claro. Muito obrigada. Também sou sua fã. Muito. É recíproco. E a gente aí agradece a todos que participaram. Walter, com certeza. Uma boa noite para você. Beijo. A gente uma se boa fala. Noite. Obrigado a todos, Obrigada gente. a todos, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até tchau, a próxima, Walter. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.